Olá pessoal, aqui é o professor Luiz Mar e essa é mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, geometria plana, áreas de figuras planas. Bom, aqui é o seguinte, antes da gente começar a ver as fórmulas, vamos imaginar aqui uma barra de chocolate, tudo bem? Se eu perguntar assim para vocês, ó, eu vou dar um pedacinho desses para cada pessoa, tudo bem? Então cada pedacinho desse vai ser dado para uma pessoa. Para quantas pessoas eu consigo dar essa barrinha de chocolate? Tá? Tempo! Deu! Ó, vamos lá. E aí? Que conta vocês fizeram? Eu acredito que a maioria de vocês deve ter feito a seguinte conta. Aqui nós temos 3 colunas e aqui nós temos 5 linhas. Tudo bem? Ou seja, vocês devem ter feito 3 vezes 5. Porque 3 vezes 5 quer dizer que tem 15 pedacinhos de chocolate. Né? 15 quadradinhos. Bom, essa conta que vocês acabaram de fazer é exatamente a mesma conta que a gente faz quando eu quero saber a área de um retângulo. Então, sempre que eu quiser saber a área de um retângulo, basta eu fazer a base vezes a altura. Basicamente, a gente chama isso aqui de base e isso aqui nós chamamos de altura. Tá? Aqui nós vamos usar a letra B e a letra H, tá? Porque vem do inglês, né? Que é base e height, que é altura. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, então, a área de um retângulo é igual a base vezes altura. Que é... Então, na verdade, gente, nada mais é do que calcular uma área. É simplesmente saber quantos quadradinhos cabem dentro dessa figura. Tudo bem? É só isso. Então, são 15 quadradinhos nesse caso. Então, a fórmula da área do retângulo é base vezes altura. Então, essa é a fórmula da área do retângulo. Tudo bem? Então, simples assim. Bom, veremos agora outras figuras, como o paralelogramo. Os paralelogramos são figuras que têm lados paralelos, ok? Então, este lado é paralelo a este lado é paralelo a este, e eles possuem as mesmas dimensões. Então, esse é igual a esse e esse é igual a esse. Tudo bem? Como que eu calculo a área de um paralelogramo, minha gente? Como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Simples. Se vocês observarem, esse cantinho aqui, ele encaixa perfeitamente lá no outro lado, ó. Viu? E aqui a gente consegue, então, formar um retângulo. E qual é a fórmula da área do retângulo? Isso mesmo, base vezes altura. Então, quando eu quero calcular a área de um paralelogramo, basta eu calcular base vezes altura. Essa inclinação aqui não vai fazer diferença nenhuma na hora de calcular a área de um paralelogramo. Ok, gente? Bom, como nós já vimos anteriormente, a área do retângulo, vamos falar um pouquinho dela agora. Notem que nessa transformação aqui, o paralelogramo ele vira perfeitamente um retângulo, como nós já vimos anteriormente. Isso quer dizer, então, que a área do retângulo, que nós já vimos na primeira parte ali do vídeo, é base vezes altura. Mas, professor, a área de um paralelogramo é exatamente a mesma área de um retângulo? Sim. Por quê? Porque um retângulo também é um paralelogramo. Porque, observem, para ser um paralelogramo, eu tenho que ter lados paralelos. O retângulo, para ser um retângulo, eu tenho que ter lados paralelos e ângulos internos de 90 graus. Então, ângulos internos de 90 graus, o que a gente chama de reto. Daí a palavra reto-ângulo, retângulo. Tudo bem? Bom, então notem que todo retângulo é um paralelogramo, porque ele tem os lados paralelos. Então observem que a propriedade para ser um paralelogramo tem que ser lados paralelos. Para ser um retângulo é lados paralelos, ou seja, é um paralelogramo e ângulos internos de 90 graus. A próxima figura é o quadrado. Se vocês observarem, um quadrado é um retângulo que possui os lados iguais. Então, a área de um quadrado também é base vezes altura. Só que a base do quadrado é L e a altura também é L. Porque para ser um quadrado, olha que interessante, ó, para ser um quadrado, eu tenho que ter os lados paralelos, os ângulos internos
de 90 graus retos e eu também tenho que ter os lados iguais, de mesma medida. Tudo bem? Então, observem que todo quadrado é um paralelogramo, todo quadrado é um retângulo, ok? Então, isso é uma característica de um quadrado. E lado vezes lado dá lado ao quadrado, lado elevado ao expoente 2. Daí vem a palavra quadrado, né? Quando a gente eleva ao expoente 2. Tá, gente? Então, essas são as três áreas, tá? De um paralelogramo, de um retângulo e de um quadrado. A próxima figura que nós veremos é de um trapézio, ok? O trapézio, ele é um quadrilátero. Ele não é um paralelogramo, porque esses lados não são paralelos. Tudo bem? Qual é a área de um trapézio, gente? A área do trapézio é simplesmente a base menor mais, então, base menor, que é esse tamanho aqui, mais a base maior, que é esse tamanho aqui, vezes a altura, divididos por 2. Então, essa é a fórmula do trapézio, ok? Aqui eu usei um trapézio isósceles, porque ele tem dois lados iguais. Isso é interessante falar, né? Porque, olha só, se eu pegar um triângulo isósceles, aqueles triângulos que têm os dois lados iguais, e eu cortar ele, eu formo um trapézio isósceles. Se eu pegar um triângulo retângulo, ok? Eu consigo cortar ele e formar um trapézio retângulo. Observem aqui, eu tenho um trapézio retângulo embaixo. E se eu pegar um triângulo qualquer, escaleno, que tem os três lados diferentes, então notem, três lados diferentes, eu vou ter, então, um trapézio escaleno, onde vai ter esses lados diferentes também. Mas a fórmula de todos eles é base menor, que é essa de cima, mais a base maior, que é essa de baixo, vezes a altura, que é esse pedacinho aqui. Ó, então não importa como o trapézio está desenhado, a fórmula é sempre essa. Pessoal, então agora veremos o losango, que é uma outra figura, né, que também é um quadrilátero. O que é um losango, gente? Ó, o losango... Um losango nada mais é do que uma figura que tem os lados paralelos. Então, é um paralelogramo, tudo bem? Ele também possui os lados de mesma medida, então são iguais. Isso significa que todo quadrado também é um losango. Porque o quadrado, não sei se vocês estão lembrados, ele é uma figura que tem os lados paralelos, os lados iguais e tem um ângulo reto. O losango não precisa ter esse ângulo reto. Então, todo quadrado também... todo quadrado também é um losango, tudo bem? Então, vamos lá. Então, como visto, o losango é um paralelogramo. E qual é a fórmula do paralelogramo? É base vezes altura. Então, a base seria isso aqui e a altura seria esse cara aqui. Observem, então, que a minha base é essa diagonal maior, que eu chamei aqui de desão. Então, esse desão, gente, é essa diagonal aqui, ó. Tudo bem? Então, é desão. Vezes a altura. Só que a altura, observem, né? Ela é este desenho aqui. Tudo bem? Este desenho. Então, é diagonal maior vezes diagonal menor. Só tem um problema. Se vocês olharem, aqui, ó, se a gente traçar aqui um paralelogramo, um retângulo, né? Notem que aqui eu tenho só metade da figura pintada. Essa metade aqui, ó, não está pintada. Então, quer dizer que a área total aqui, ela é, na verdade, a metade desta área grandona, que seria a minha base vezes a altura. Então, a área do losango, ela é a diagonal maior vezes a diagonal menor, que é essa altura, tá? Divididos por 2. Tudo bem? Então, essa é a fórmula do losango. Tudo bem? Temos também o círculo, né? O círculo funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui a diagonal ou eu tenho duas vezes o raio. A fórmula do círculo, gente, ela é a seguinte, ó. Ela é a área é igual a πr ao quadrado. E por que que ela é assim? Vamos ver agora o seguinte, ó. Sabemos que a área do círculo é πr ao quadrado. Vamos ver o porquê agora. Então, vamos fazer um círculo. Tá? Nesse círculo, nós vamos dividi-lo agora em
algumas partes. Observem que ao desencaixá-las e encaixá-las novamente, a gente forma uma figura. Essa figura chega próxima de um retângulo. Se nós cortarmos um pouco mais esse círculo e desencaixarmos e encaixarmos novamente, vejam que eu fico mais próximo de um retângulo ainda. Efetuando essa operação mais uma vez, refinando o nosso processo, desencaixarmos e encaixarmos novamente, observe que nós chegamos mais próximo ainda de um retângulo. Ok? Agora, se cortarmos em pedaços muito pequenos, mas pequenos mesmo, ok, pessoal? Ó, cortando bem pequenininho. E nós desencaixarmos e encaixarmos novamente a metade desses caras. Notem que são pedaços muito pequenos. Aqui eu vou dar um zoom, ó, vocês vão observar que é um pedaço bem pequenininho. E aqui eu estou cortando um pouco mais. Ó, mais, cortei de uma forma que está tendendo ao infinito. Então eu estou cortando em pedaços cada vez menores. Ao separarmos e cortarmos, encaixarmos novamente, notem que eu formo quase que um retângulo perfeito. E qual é a área de um retângulo? Né? A área do retângulo é base vezes altura. Então, observe que a altura vai ser exatamente o raio do nosso círculo. Então, nós temos que a altura é o raio do nosso círculo. Certo? Depois, observe que a base ela vai ser o comprimento da circunferência. Só que vai ser só a metade desse comprimento, né? Porque nós dividimos esse círculo no meio. Então, nós vamos ter a metade do comprimento da circunferência. E o comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2πr, ou Catupiry, como eu já falei em aula para vocês. Né? Pegando a fórmula aqui, observe que nós temos, cortando os números 2, vamos ter que a base é πr. Tá? Não entendeu? Dá uma voltadinha no vídeo. Então, temos que πr vezes r, que é o nosso raio, vai dar r ao quadrado. Ou seja, base vezes altura, πr vezes r, dá πr ao quadrado, vai ser a área do nosso círculo. Então, pessoal, visto isso, né, temos aqui um paralelogramo. Por que eu voltei para o paralelogramo? Porque agora a gente vai ver a área do triângulo. E o triângulo, se vocês observarem, ele é a metade de um paralelogramo. Então, vale lembrar que a área de um paralelogramo é igual a base vezes a altura. No caso de um triângulo, ó, se eu cortar esse cara no meio, esse paralelogramo vira 2 triângulos. Isso significa que a área deste triângulo ele é exatamente a metade do paralelogramo. Então, a fórmula da área do triângulo, né, então aqui a gente vai cortar esse cara e vai transformar ele em um triângulo. Então, a área do triângulo é base vezes altura divididos por 2. Olha que simples. Tá? Então, o triângulo, gente, ele é a metade de um paralelogramo, ok? Bom, e para finalizar, nós temos aqui a área de um pentágono. Bom, um pentágono é uma figura que tem 5 lados, né? Ok? Tem 5 lados, por isso pentágono, 5 ângulos, 5 lados. E regular significa que os lados são iguais, todos eles têm o mesmo tamanho. Isso quer dizer que todos eles medem L, ok? Porque eu chamei aqui de L. Como que eu vou calcular a área desse cara? Se vocês observarem, nós temos aqui um triângulo. E esse triângulo, que é esse carinha aqui, ó, ele é um dentre 5 triângulos que tem dentro do pentágono. Observem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Isso quer dizer que a área do pentágono nada mais é do que 5 vezes a área dos triângulos que ali estão. Bom, só que tem o seguinte, existe uma coisa chamada apótema. O que é o apótema, gente? O apótema, ele é a distância do centro da figura, tudo bem? Do centro da figura até a sua base. Então, o apótema é a distância do centro da figura até a sua base. Tá? Então, para eu calcular a área de um pentágono regular, eu preciso ter o valor deste meu apótema. Bom, então, pessoal, observe então que esse triângulo que nós temos aqui, ele é um triângulo que tem como base L e como altura o apótema. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? A
a área desse cara, desse pentágono, vai ser igual a 5 vezes, porque são 5 triângulos, como nós já vimos. Eu apaguei aqui, mas são 5 triângulos, né? Então, a área de 5 triângulos. A área do pentágono vai ser igual a 5 vezes a base, que é L, vezes a altura, que é o apótema, divididos por 2. Então, uma das fórmulas que a gente pode usar é 5 vezes 5 meios, vezes lado, vezes apótema. Uma outra fórmula que também a gente encontra é a seguinte. Como todos os lados aqui são iguais, ó, nós temos o seguinte, o perímetro é a soma dos lados, não importa a figura, soma dos lados. Então, se vocês observarem, 5L é o perímetro dessa figura. Então, uma outra fórmula que aparece muito, tá, é a área do pentágono é igual ao perímetro vezes o apótema divididos por 2. Tá? Então, essa é uma outra fórmula que aparece bastante. Perímetro vezes apótema divididos por 2. Qualquer uma dessas fórmulas pode ser utilizada. Tudo bem? Bom, existem outras fórmulas, tá, gente? Por exemplo, ó, digamos que eu trace aqui um triângulo. Então, tracei um triângulo qualquer. Suponha ainda que esse triângulo tenha os seguintes lados. Por exemplo, aqui seja A, B e C. Para eu calcular a área deste triângulo, tá? Se eu não sei, por exemplo, a base eu sei que é C. A altura seria esse cara aqui. A altura sempre desce na perpendicular. Só que eu não tenho a altura. Então, se eu não tenho a altura, como é que eu vou calcular a área? Simples. Existe uma coisa chamada perímetro. E existe uma coisa chamada semiperímetro. Então, eu vou chamar o P agora de semiperímetro. O que é um semiperímetro? É a metade do perímetro. Tá? Então, ela é a metade do perímetro. Então, por exemplo, o perímetro, vou botar aqui, ó, perímetro é A mais B mais C. Esse é o perímetro. O P que eu vou chamar de semiperímetro é A mais B mais C divididos por 2, certo? Então, esse é o meu semiperímetro. E existe uma fórmula muito simples de lembrar, que é assim, a área de um triângulo pode ser dada como a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos o primeiro lado, vezes o semiperímetro vezes o segundo lado, o semiperímetro vezes o terceiro lado. Tá? Então, com esta fórmula, eu consigo descobrir a área. Vamos fazer um exemplo numérico. Vamos chamar esse A aqui de 2, esse B aqui de 3 e esse C aqui de 5. 5 não, 5 não vai dar, né? Vamos colocar aqui o 3 aqui e o 4 aqui. Tá? Então, temos essas medidas. O que nós vamos fazer? Ó? Primeiro, vamos calcular o semiperímetro. Então, 3 mais 4 mais 5 divididos por 2. Isso aqui vai dar 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Divididos por 2, 6. Então, nós temos que o semiperímetro mede 6. Bom, e daí nós temos o seguinte. A área vai ser igual à raiz quadrada do semiperímetro, 6, vezes P menos A, ou seja, 6 menos 3, vezes 6 menos 4, vezes 6 menos 5. Fazendo as contas, eu vou ter que isso aqui é raiz quadrada de 6 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 36, ou seja, esta área é igual a 6. Olha que fácil fazer. Então, pessoal, espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.